A graça de Deus, a paz do Senhor e o amor de Jesus Cristo seja com todos nós. Ontem nós meditamos a respeito das trevas, a respeito do coração, dos pensamentos humanos que por causa do pecado se tornaram trevas. Mas hoje nós vamos meditar na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 7, onde está escrito assim: Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ser puro é algo refrigerador, renovador. E só podemos ser puros e vermos a Deus quando nós andamos na luz. A luz revela as coisas, mostra e nos faz entender as coisas. Mas afinal, o que é a luz? Para que nós possamos andar nela e sermos purificados. Jesus, no Evangelho de João, diz assim, no capítulo 8, no versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Logo, a luz também está relacionada à vida. A luz é a luz da vida. Então, andar na luz é ter a vida de Deus. Mas, ainda aqui na carta de João, no princípio do Evangelho, que também é o Evangelho de João, tanto na carta quanto no Evangelho, ele explica para nós o que é a luz. E no capítulo 1, ele diz assim, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, a vida é a luz dos homens. Então, luz é vida e vida é luz. Vamos voltar à primeira carta, onde João diz: Deus é luz. Capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Logo, Deus é luz. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Depois diz que se nós andarmos na luz, nós seremos totalmente purificados. Portanto, a luz é a vida. E como nós podemos compreender, então, exatamente o que é luz? Podemos dizer, é Deus, é Jesus. Mas nós podemos prosseguir na revelação do Espírito Santo. E o Espírito diz que a luz é a vida dos homens. Logo, eu só tenho a vida, e Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz que é a vida. E Jesus diz que é a luz. Então a luz é Jesus. E quem é Jesus? É o Verbo. Tanto que o capítulo 1 começa dizendo que no princípio era o Verbo. Logo ele passa explicando que o Verbo é a luz e que a vida é o Verbo igual à luz. Portanto, vamos prosseguir e nós vamos perceber que Jesus é a imagem de Deus e Jesus é a luz e ele resplandeceu no nosso coração. Isto está no Evangelho de Mateus, e nós vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, logo no início do Evangelho, que a pregação do Evangelho é um resplandecer de luz. E esta luz é que nos dá a vida, que nos tira das trevas e que nos purifica, pois na realidade as trevas correspondem à cegueira. Quando Jesus cura um cego, ele está
iluminando o coração. Esse é o significado espiritual. O que significa um cego? É alguém que não vê Deus, que está na escuridão, que está nas trevas, que está na ignorância. No livro de Mateus, no capítulo 4, quando começa a pregar o Evangelho, diz assim, no versículo 16 e no versículo 17. O povo que estava em trevas, ou que jazia em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Portanto, a pregação do Evangelho e a maneira de ser iluminado começa com arrependimento. É como o nascer do dia. Quando que as trevas vão embora? Quando nós nos arrependemos. Então a luz brilha para nós. Nós começamos a pensar: eu não preciso de viver essa vida ignorante, essa vida de vícios, esta vida de ira, esta vida de raiva, esta vida de ciúme, esta vida de inveja. Esta não é vida, isto é chamado de morte, de trevas. Veja que o versículo 16 relaciona trevas com morte e relaciona luz com vida. E é assim, o povo que jazia em trevas viu grande luz. Portanto, quem se converte é aquele que vê a luz. Na realidade, ser convertido a Cristo não é se filiar a uma denominação ou uma igreja organizada pelo homem. Converter ao Evangelho é ver a luz, é ver Jesus, é ver Deus. Deus é luz, Jesus é a luz do mundo. Portanto, isso é algo tremendo. Então diz que a luz brilhou, e a luz é Jesus. Então Jesus começou a falar. E quando Jesus fala, a luz está brilhando. Então, como que a luz brilha no meu coração? E a vida de Deus entra em mim? Por meio da palavra. Vamos ver a diferença entre as trevas e a luz brilhando no nosso coração. Portanto, já vimos que Jesus é a luz e que o princípio da iluminação do nosso coração é o arrependimento. É quem não se arrepende, permanece nas trevas. Não tem como andar na luz, porque o arrependimento é que para as trevas, que para o pensamento errado. O arrependimento é como mudar de direção, mudar de propósito, deixar de achar o que se acha por si mesmo, que se pensa por si mesmo. O sentimento que se tem por si mesmo. Isto é arrependimento. Isto é ser iluminado. Então, nós que cremos, vimos uma grande luz. E a luz é Jesus. Mas o que é Jesus? É o Verbo. O que é o Verbo? É a palavra. O que é Deus? Palavra. Espírito. E vamos ver então a palavra, porque a palavra é a luz. Vamos ver o que Jesus diz aqui no seu Evangelho, o Evangelho de Mateus. Ele fala assim, versículo 39 do capítulo 5. Eu, porém, vos digo. Então, quando Jesus está dizendo, ele está nos iluminando. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Agora vemos aqui a diferença entre a luz e as trevas. O que é luz? É não resistir ao perverso e dar a outra face. Então, quando alguém nos faz mal, nós ficamos quietos. Quando nós estamos nas trevas, somos valentes, nós somos orgulhosos e queremos vingar a nós mesmos quando alguém nos faz mal, quando alguém nos machuca, fala mal de nós e nos bate. Mas Jesus, que é a luz, ele brilha. E ele diz assim, não é assim que vocês devem lidar com os maus. Vocês não devem resistir a eles. Se eles machucarem e baterem em vocês, fiquem quietos. Isto vai deixá-los sem ação. Porque, na verdade, o que eles desejam é a nossa reação. Portanto, o que é a luz? É ficar quieto. É ter uma atitude conforme o ensinamento de Jesus, porque Jesus é a luz. Esta é a maneira de lidarmos com o próximo,
dando a outra face. Outro ensinamento que é a luz na prática. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Isto fala com respeito a lidarmos com a nossa posse. Não devemos nos agarrar nas coisas da terra, nas coisas do mundo. A nossa alma tem tendência a se agarrar em coisas, em bens. Não podemos nos agarrar. As trevas, quando a pessoa está com um pensamento sem arrependimento, sem conversão, ele fica totalmente preso nos bens que ele tem. Pensa-se que o bem-estar, que a saúde, que o futuro será garantido pelos bens que se tem. Isto que Jesus está ensinando. Na verdade, nosso futuro, nossa alegria, a nossa paz, o nosso bem-estar depende de estarmos no Espírito de Deus, de andarmos na luz. Por isso, lá na carta de João, nós lemos que se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Os que estão agarrados com suas coisas vão sempre alimentar inimizades por causa da posse. Já Jesus diz que nós devemos deixar aqueles que nos querem tomar as coisas. Deixe as coisas com eles. Mas o ensinamento e a palavra que é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Versículo 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Isto significa que não devemos resistir quando as pessoas nos pedem para fazer alguma coisa. Não devemos reclamar, nem murmurar. É assim que deve ser a nossa atitude. E é assim que nós vamos ver Deus e perceber Deus. Esta luz que brilhou. Veja que o Evangelho não é uma religião organizada nem instituída. O Evangelho é a vida. Vida não pode ser gerada por organização. Pelo contrário, nós devemos ter cuidado porque a organização pode matar a vida. A organização humana. A igreja não pode ser uma organização humana, uma instituição humana. A igreja é a vida, é a luz, é Deus em cada um de nós. Por isso o Evangelho de Mateus ele começa dizendo que a luz brilhou nas trevas. Os que estavam na sombra da morte viu uma grande luz. A conversão, é ver uma grande luz. É ver Jesus, e Jesus é a imagem de Deus. Portanto, mais um ensinamento, mais um exemplo, e assim nós vamos aprender com todo o Evangelho. É Jesus nos iluminando com as curas, mostrando que cada cura que faz é a luz brilhando. Vou dar um exemplo. Aquele que tinha uma mão mirrada. O que é uma mão mirrada? É uma mão que não funciona, um braço que não funciona. Jesus o cura. O que significa isto? É alguém, quem tem a mão mirrada, o significado espiritual é uma mão que não funciona. É aquela pessoa que fala só coisa inútil. Ele não fala nada que se pode aproveitar. Para Deus, a palavra dele não funciona. A mão dele não toca. Não funciona. Quando Jesus nos dá a sua palavra e nos cura da mão mirrada, da mão que está paralítica, do braço paralítico, nós começamos a falar aquilo que produz vida, a tocar as pessoas com a palavra que produz vida. Então, isto é ser iluminado. As pessoas que estão nas trevas, elas riem, são escarnecedoras de coisas que elas não entendem, não sabem o que é, estão escarnecendo. Isto é trevas. O escarnecimento é sempre trevas. Quanto mais nós conhecemos de Deus, vemos a Deus e entendemos as coisas do céu, mais sérios nós somos. Isto é a verdade. Portanto, nós agora compreendemos o que é luz. É a palavra. E a palavra, Jesus disse mais uma, vejam só, a respeito do amor. Ele diz assim no versículo 44, do capítulo 5. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem,
para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Veja, para que sejamos filhos de Deus, não é que nós participamos de um culto gritando, batendo palma e glorificando a Deus com a boca. Não. É uma atitude para com o próximo. Não é instituição religiosa. Jesus veio trazer vida. É o Verbo. É a luz da vida. Não é algo maquinal, mecânico. Não. É algo vivo, interior, em nossa alma, em nosso espírito, que faz com que possamos amar nossos inimigos. Amar os inimigos é luz. Sem Jesus, não podemos amar os nossos inimigos. Precisamos dele na cruz. O velho homem que não ama tem que morrer. Nós somos iluminados. Toda pessoa que anda nas trevas acha que é uma boa pessoa. Acha que é justo e que pode escolher isto, escolher aquilo, julgar isto, julgar aquilo. Isto não é luz, isto é trevas. É aquela pessoa que se acha boa sem Deus, justa sem Deus, e não vê em si mesmo defeito algum. Quando a luz brilha e vemos Jesus na perfeição do seu caráter, é que percebemos o quanto nossa mente, nosso sentimento, nossa alma é cheia de defeito. Isto são trevas. Precisa da luz, que é a palavra, que é Jesus, para que nos tornemos filhos de Deus. Então, Jesus diz assim no versículo 45, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Filho de Deus é aquele que ama. O amor, então nós vamos voltar no princípio, para compreendermos plenamente, porque João disse e falou sobre o amor na hora que ele disse sobre andar na luz. Ele disse assim, é a palavra do princípio. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Na verdade, as trevas é que fazem as pessoas serem violentas e baterem cabeça umas com as outras. Então, nós somos purificados. É que se você ficar numa casa escura, você não vê a sujeira que tem. Mas quando a luz brilha, você vê toda a sujeira. É assim conosco. Se Jesus não brilhar em nosso coração, não vemos os pensamentos maus que nós temos, os motivos maus que nós temos. Por isso, ele disse assim no capítulo 2, versículo 10, aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Portanto, deu para nós compreendermos que sem Jesus nós somos trevas. Jesus é a luz e a palavra dele, a prática da palavra dele, purifica o nosso coração para percebermos que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Portanto, vamos andar na luz, manter comunhão uns com os outros, amar o irmão, porque é assim que nós permanecemos na luz. Podemos pensar, mas isso é difícil. Bem, não é para o velho homem fazer. Quando nós pensamos que é difícil, é porque estamos querendo fazer na natureza velha. A velha natureza nossa é agarrada com as coisas da terra, ama as coisas do mundo. A velha natureza, ela não ama o próximo. Portanto, é por isso que Jesus foi crucificado, para que nossa velha natureza morresse e pudéssemos perceber que nele nós somos feitos de uma nova criatura, para andarmos na luz como ele na luz está. Se nós andarmos na luz, nós teremos a luz da vida. Então, esta é a vida eterna. E esta é a graça de Deus. Que todos os irmãos e irmãs, e todos vocês que creem no nome de Jesus Cristo, perceba o significado dos termos espirituais. Se aquele que crê não entender o significado do que são trevas, o que é luz,
não tem como praticar. Como você vai andar na luz se não sabe o que é luz? Então, se alguém te perguntar o que é andar na luz? Andar na luz é praticar a palavra de Jesus. Amar o inimigo, orar pelos que nos perseguem. Se alguém nos ferir de um lado da face, darmos a outra. Se alguém quiser nos tomar alguma coisa, nós não vamos resistir. Então, podemos ler todas as instruções de Jesus e praticarmos a sua palavra. Então, estaremos na luz e teremos a vida. E este é um sentimento glorioso e maravilhoso. É o céu aqui na terra. É o reino de Deus dentro de cada um de nós. Que a paz do Senhor e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, pela prática da palavra, esteja com todos vocês. Amém.